E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a próxima edição. Lembrando que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. O valor que você investir no primeiro depósito até R$200 a Betfair dobra para você, e essa é uma oferta exclusiva para novos clientes, mas no final de semana, né, que tá chegando aí, todos os clientes da Betfair recebem também um valor para fazer a aposta grátis. No meu caso, normalmente são R$2, tem gente que recebe um valor diferente, mas é um dinheiro que a Betfair está te dando como bônus para você utilizar no jogo que quiser, né? Os campeonatos brasileiros acabaram, mas lá na Europa o pau tá quebrando em diversos campeonatos ainda, você pode fazer uma múltipla para ganhar uma moeda. O que eu sempre lembro, aposta com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do Rinaldo Vinícius. O que você pensa de grandes jogadores que vão para a Europa brilhar e depois de um tempo voltam para seus clubes aqui no Brasil a pedido da torcida para se aposentar? Sinto que o Cruzeiro infelizmente perdeu esse DNA há anos. Os últimos casos, por exemplo, não voltaram para o nosso clube, como Luizão, Gomes, Maicon, Ronaldo. Rinaldo, obrigado pela pergunta, um abraço para você e para todos os cruzeirenses aí de Nova Serrana. Eu não acho que essa questão do jogador ir para um grande clube europeu e depois voltar, né, para o seu clube de origem, voltar para o Cruzeiro, seja alguma questão de DNA, tá? Eu acho que cada carreira é construída individualmente de acordo com os desejos do próprio atleta e muitas vezes com a situação do clube atual. Para ficar num exemplo aí, nos 4 exemplos que você citou, o Gomes, por exemplo. Por que o Gomes não voltou para o Cruzeiro? Na minha opinião é muito simples, porque tinha o Fábio. O Gomes foi um goleiro de um bom nível até 2018. Ele jogou depois mais 2 temporadas lá no Watford, parou em 2020, mas ele já não era um goleiro de alto nível, era reserva, fazia pouquíssimas partidas. Enquanto o Gomes era um bom goleiro, o Cruzeiro tinha um goleiro muito bom aqui, o Fábio, e tinha um reserva muito bom também, que era o Rafael. Então, ainda que o Gomes pudesse voltar para o Cruzeiro, ele não teria espaço para jogar aqui. No caso do Luizão, um zagueiraço, né, ele nem foi formado propriamente pelo Cruzeiro, ele já tinha jogado pelo Juventus de São Paulo antes de vir para o nosso clube, mas ele veio para o Cruzeiro ainda na base, se consolidou aqui, saiu em 2003, beleza. O Luizão jogou 4 temporadas no Cruzeiro, menos que isso, e jogou 15 anos no Benfica. O Cruzeiro vendeu ele pro Benfica, ele fez a vida toda lá, jogou até parar, deixou claro em entrevistas, inclusive enquanto era jogador, que ele não pretendia voltar ao futebol brasileiro, questão pessoal, projeto de vida, enfim, estava estabelecido na Europa, se aposentou, posteriormente virou diretor do Benfica. Então assim, ainda que ele tenha uma identificação com o Cruzeiro, a identificação que ele tem com o Benfica é muito maior, e ele quis ficar lá, é um direito dele. O Maicon foi outro jogador bem importante para o Cruzeiro, né, que depois se consolidou na Europa, jogador de Copas do Mundo, inclusive, né, aqueles anos dele na Inter de Milão foram espetaculares, mas o Maicon já tem uma situação um pouco diferente, né? O nível técnico dele caiu bastante ali na reta final de carreira, justamente porque a maior virtude do Maicon era ser fisicamente um monstro, né? Um cara muito forte, muito rápido. Quando ele perdeu isso, acaba que o futebol dele deu uma minguada também. Então, se a gente pega a reta final de carreira, depois que ele deixa a Roma, onde já não estava jogando grande coisa, ele passou no Criciúma, ele jogou no Avaí, ele jogou no Vila Nova, aqui de Nova Lima, né? Ele jogou a Série D pelo Vila Nova, ele jogou no time de San Marino. Então eu imagino que no caso do Maicon, ele até gostaria de ter voltado para o Cruzeiro, mas aí o Cruzeiro que não quis. E no caso do Ronaldo, para ser bem sincero com você, eu jamais imaginei que ele voltasse ao Cruzeiro, nem como jogador e muito menos como sócio majoritário da SAF, como acabou acontecendo. Eu sei que ele chegou a falar, né, quando era muito jovem ainda, que pretendia voltar para o Cruzeiro, mas quando o Ronaldo se consolidou, passou a ser o Ronaldo, né, deixou de ser o Ronaldinho, como era ali no início de carreira, depois que ele virou o figurão, né, campeão de 2 Copas do Mundo e tudo mais, eu não via o Ronaldo como essa figura pretendo voltar para o Cruzeiro. Tanto que quando ele voltou para o Brasil, ele estava fazendo os treinamentos no Flamengo, que é o clube de coração dele, sempre foi, e depois assinou com o Corinthians, porque o Ronaldo sempre foi um cara que colocou a carreira acima de qualquer coisa, né, que pensou muito na parte financeira. Errado ele não tá, ele é um profissional do futebol. Agora, respondendo de forma mais conceitual, né, o que eu
eu acho? Eu acho muito legal o jogador que volta, especialmente quando ele abre mão de grana para isso, né? No caso do futebol argentino é mais comum, né? A gente viu o Diego Milito fazer isso, voltar para o Racing ganhando praticamente nada. Aqui no Brasil eu sempre lembro o caso do Juninho Pernambucano, que foi um jogador que voltou pro Vasco por um salário módico, mas não é muito comum no futebol brasileiro. Os caras voltam pros clubes aqui, meu clube de coração, se tiver recebendo um salário muito bom para isso, né? Não é que o cara volta por amor também não. Acho bacana? Acho, mas assim, o mais importante para um jogador voltar ou não para um clube é se ele ainda é capaz de render em alto nível. Porque se o cara, não, ele tem que voltar por gratidão, pela história, e ele não estiver jogando bem, ele vai acabar destruindo ou apagando um pouco as boas memórias do passado. Por isso que eu sempre penso muito quando vocês ficam sugerindo volta de fulano, volta de ciclano, porque na maioria dos casos, o cara que foi bem numa primeira passagem, se voltar nessa reta final de carreira, não vai conseguir repetir, e isso vai gerar frustração no final das contas. A Mari Claudiano pergunta: qual time do Cruzeiro é melhor, 2011 ou 2023? Tirando a tragédia de 2019, esses foram os times que mais chegaram perto do rebaixamento na nossa história recente. Mari, obrigado pela pergunta. Eu acho que o time de 2011 do Cruzeiro era bem melhor que o de 2023, tá? Tecnicamente falando, mas aquele time de 2011, ele foi sendo desmanchado pela diretoria, né? Na época chefiada por Zezé Perrella, que era ali o último ano de mandato e precisava cobrir uns rombos financeiros. Então, quando a gente olha para aquele time do Cruzeiro que foi Barcelona das Américas no primeiro semestre, né? Que poderia ter sido até campeão da Libertadores, mas uma noite muito infeliz botou tudo a perder. O Gil, que era um zagueiro titular, né? O Gil que atualmente está aí no Corinthians. O Gil foi vendido no meio do ano. Aí ali a gente tinha um esquema ali que tinha um Pablo, que não era um grande jogador, mas enfim, que funcionou. O Alisson, que era um atacante, acabou se lesionando, então ele praticamente não jogou o Campeonato Brasileiro. O Thiago Ribeiro foi vendido, o Dudu foi vendido. Teve mais gente negociada ali naquele meio também que eu não lembro. O Henrique, né, que era um titular do time, foi negociado com o Santos. Então o Cruzeiro ele foi abrindo mão de peças e aí perdeu o jogador tipo Gilberto, né, que era muito bom jogador, mas tinha problema de relacionamento com o Roger. Ele acaba deixando o Cruzeiro durante o Campeonato Brasileiro, quando já não estava jogando no melhor nível também, é verdade. Então ele foi um time que acabou se desmanchando durante a temporada e teve muita contratação de gente que não funcionou, né? Pô, o Cruzeiro contratou o Keirson, velho, sabe? Tipo assim, é claro que ia dar merda. E foi um time que até fez um primeiro turno bom, né? De razoável pra bom ali, meio de tabela, enfim. E o segundo turno deu tudo errado, sequência de derrota, o negócio quase azedou, né? Mas a gente tinha o Fábio no gol, a gente tinha o Montijo, tinha o Marquinhos Paraná ajudando, tinha o Fabrício, né? Que sofreu um pouco com lesões, mas jogou muito também nesse campeonato mais uma vez. E lá na frente o Wellington Paulista voltou de empréstimo e ajudou, o Anselmo Ramon, até o Farias ajudou de alguma forma. Então assim, aquele time do Cruzeiro de 2011, tecnicamente eu acho que tinha mais recurso, tá? O de 2023 já é uma coisa diferente, ele foi um time tentando, né, ser melhorado, incrementado durante a temporada, porque a gente vinha de um time muito enfraquecido, de uma base de Série B. Então assim, a diretoria fez algumas contratações que eu acho bizarramente ruins, né, de jogadores que não acrescentaram praticamente nada para o time e chegaram por um dinheiro importante, tá? Mas acho que tecnicamente o time de 2011 tinha mais recurso, né? Agora o de 2023 chegou aí o Matheus Pereira, né, que está entrando nos trilhos nessa reta final, jogou um bom futebol e é um cara que nos traz expectativas de coisa boa para o futuro, tá? Mas analisando como um todo, acho que o time de 2011 tinha um material humano mais qualificado que o de 2023. O próprio Roger, né, que fez um campeonato brasileiro horrível, mas um jogo maravilhoso no 6-1, né, que foi o que nos salvou, o que nos manteve na Série A. O Guilherme Maurício e o Dirceu Lara fizeram basicamente a mesma pergunta relacionada ao lateral direito William, tá? Se não valeria a pena o Cruzeiro utilizá-lo no meio-campo, justamente por ele ser um jogador de mais qualidade técnica e que consegue criar muitas oportunidades de gol. Jogando na linha defensiva, ele tem mais responsabilidade defensiva. Se ele jogasse no meio-campo, ele não seria melhor aproveitado. Então eu agradeço aí tanto ao Guilherme quanto ao Dirceu, né? Eu só vi que as perguntas eram muito parecidas na hora que eu fui responder. Eu falei, mas eu já não peguei essa pergunta, então eu botei as duas num pacote só pra gente responder sobre o William, que é o seguinte: eu acho que o William é muito bom lateral direito, tá? E aí a gente não deveria improvisar ele no meio-campo por dois motivos.
Tirando o William da lateral direita, quem jogaria na lateral direita? Porque até foi citado, tem o Gasolina, mas não é que o Wesley Gasolina seja um lateral direito acima de qualquer suspeita. Inclusive, o Wesley Gasolina tem como principal defeito a parte defensiva. Se fosse para improvisar um dos nossos laterais nessa linha mais à frente, como ponta, faz mais sentido improvisar o Gasolina do que o William, porque o William marca muito melhor que o Gasosa. E outro fator que eu acho que faz toda a diferença é que o cara que joga na faixa de meio campo, ele tem outras atribuições. O jogador que atua como defensor, como lateral direito, ele tá vendo o campo de frente, ele tá vendo as opções. O cara que joga no meio, ele tem que ter a preocupação com a frente, obviamente, mas ele tem que ter a preocupação porque tem jogador atrás dele também, buscando recuperar a bola. Sem nenhum tipo de lá ele, tá, gente? Vamos tentar pensar na questão do jogo de futebol. O lateral é a primeira linha defensiva. Então o que ele tem? O goleiro lá atrás, o zagueiro do lado e ele tá progredindo aqui com a bola. E é claro que em determinado momento ele vai ter que ter atenção aos outros espaços, mas não é tão simples assim. Se o cara é bom na lateral, ele vai ser bom como ponta. Não necessariamente. O William já chegou a fazer partidas como meio-campista aberto, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Até porque na época de Wolfsburg, lá na Alemanha, ele jogou muitas vezes como lateral esquerdo também. Então ele sabe fazer esses papéis. Mas eu acho que como ele é um lateral direito muito bom, o Cruzeiro tem que continuar utilizando ele na lateral direita e buscar alternativas melhores para jogar ali nessa ponta, né? Até porque é muito mais fácil você formar um ponta do que um bom lateral, tá? Lateral tá escasso e eu acho que se o William continuar mantendo aí, né, esse alto nível que ele jogou em 2023, é um jogador que pode ter inclusive oportunidade na seleção brasileira, porque a seleção brasileira não acha lateral direito e eu acho o William um dos melhores dessa geração. Então, para mim, ele tem que jogar na dele ali mesmo. Matheus Carvalho pergunta: o Daverson está em final de contrato, seria uma boa para o Cruzeiro? Além de ser uma figura no futebol, tem qualidade, faro de gol e se posiciona muito bem. Matheus, obrigado pela pergunta. O Daverson não está em final de contrato, tá? Ele tem vínculo com o Cuiabá até o final de 2024 e a multa rescisória dele é na casa de 20 milhões de reais. Eu jamais pagaria esse dinheiro no Daverson, que já está com seus 32 anos também, não é nenhum garoto. Na temporada 2023, o Daverson jogou 45 partidas pelo Cuiabá, marcou 17 gols e deu 2 assistências. Mas tem uma questão problemática nesse número, porque é a primeira temporada da vida do Daverson que ele faz mais de 10 gols, tá? Nos outros clubes, ele passou por vários, Portugal, Alemanha, Espanha, jogou num monte de clube, ele nunca tinha ultrapassado a marca de 10 gols, foi a primeira vez. Então não é que o Daverson tenha esse faro de gol todo, ele fez um bom campeonato brasileiro, concordo, mas o currículo dele não aponta que seja aquele atacante confiável, matador, que se tiver ali no comando de ataque, ele certamente vai entregar 15, 20 gols na temporada. Não dá pra gente cravar isso com relação ao Daverson. É uma figura? É um cara completamente maluco, eu acho ele engraçado, tem virtudes, né? Muito bom na jogada aérea, faz gols de cabeça, segura a defesa, faz pivô, é um atacante que tem suas qualidades. Agora, não dá pra você apostar tão caro no Daverson, e o Cuiabá certamente vai querer o máximo de dinheiro possível porque ele tá valorizado e tem outros clubes procurando, acho que até o Grêmio é um dos times que tá monitorando a situação dele aí, e o salário também não é dos mais baixos, né? É um salário que o Cruzeiro acho que poderia pagar sim, mas seria um jogador muito bem remunerado. Eu acho que não vale a aposta de tanta grana num jogador já veterano e que entregou pouco em diversos clubes, né? No Alavés, por exemplo, ele jogou quase 30 partidas e fez um gol na temporada. Então, calma. Xandão Oficina pergunta: considerando que o Cruzeiro vai jogar a Série A de 2024, vamos jogar. Flaco Lopes seria uma boa? Acho um bom atacante que não tem muitos momentos no Palmeiras, até por causa do Rony, mas tanto pela compra quanto para empréstimo com essa opção, você acha que ele poderia ser uma esperança de gols no ataque do Cruzeiro? Xandão, obrigado pela pergunta. Eu acho o Flaco Lopes um bom centroavante, né? Ele que não tem tanto espaço no Palmeiras como você citou, em 40 jogos nessa temporada ele marcou 8 gols, mas tem até uma métrica interessante, uma estatística que eu vi hoje. Flaco Lopes é o jogador que precisou de menos minutos em campo para fazer gol no Campeonato Brasileiro. Foram apenas 5 gols no Campeonato Brasileiro, mas ele jogou pouco mais de 500 minutos. E se a gente considerar toda a temporada 2023, nesses 40 jogos do Flaco Lopes, ele esteve em campo por 1.303 minutos, o que dá menos de 15 jogos completos. Então, quando a gente avalia que é um centroavante alto, bom na bola aérea, né, quase 1,90 m, ele tem só 23 anos ainda,
tem um bom aproveitamento de gols pelos minutos em campo. É verdade que teve algumas atuações ruins, ele não é o jogador tecnicamente mais brilhante, mas ele faz gol. Então, assim, se fosse possível o Cruzeiro trazê-lo, eu acharia uma ótima ideia. Por exemplo, se o Palmeiras fala assim, eu vou emprestar o Flaco Lopes por 1 ano para o Cruzeiro, você aceitaria? Aceitaria tranquilo. O salário dele parece que é na casa de uns 500 mil, que dá para o Cruzeiro pagar, tá? Então, assim, eu aceitaria, eu gosto desse jogador. Mas você conhece a frase aí tem que combinar com os russos? No caso, não é com os russos, né? É com o outro palestra, é com o Palmeiras que pagou 10 milhões de dólares nessa criança, tá? O Flaco Lopes não é um jogador barato, foi uma aposta alta do Palmeiras, que até agora não trouxe grande retorno, mas ajudou, né? O time foi campeão brasileiro nessas 2 temporadas e ele fez aí os seus golzinhos que foram importantes em algum momento, até pelo estilo de jogo que é totalmente diferente do que o Rony ou os outros centroavantes do Palmeiras entregam. Então, assim, eu gostaria, sim, acho ele um bom jogador. Se o Palmeiras topar emprestar, eu acho que seria uma boa. Agora, não acho provável que o Palmeiras queira emprestar esse jogador sem o pagamento de uma compensação além do salário, tá? Comprar, eu acho que tá fora de cogitação, o valor é muito alto, né? E o Cruzeiro precisa usar muito bem os seus recursos aí para dar uma melhorada no plantel em diferentes posições, né? Não é que a gente precise só de um centroavante. O Flaco Lopes não é um artilheiro consolidado, mas é um jogador de potencial e pelo que mostrou nessa última temporada pelo Palmeiras, eu acho que ele poderia ajudar bastante o Cruzeiro, mas é uma contratação muito improvável. Maurício Vieira pergunta, Emerson, eu falo que o Alano na carreira foi mais jogador que o Vital, os números mostram isso? Maurício, obrigado pela pergunta. Esse é um questionamento que tem variáveis, né? Não tem como a gente fazer assim uma métrica muito objetiva sobre quem é melhor entre Alano e Vital, são características de jogo diferentes, jogaram campeonatos diferentes, com companheiros e adversários diferentes. Mas enfim, vamos tentar fazer então a coisa mais simplória do mundo, né? Que você está perguntando da carreira. Quem fez mais na carreira, Alano ou Vital? Matheus Vital tem 25 anos de idade, passou aí por Vasco, Corinthians, Panathinaikos da Grécia e Cruzeiro. Na carreira como profissional, ele jogou 315 partidas, marcou 20 gols e deu 16 assistências. Já o craque Alano tem 28 anos de idade e defendeu na carreira profissional Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Estoril, Bursaspor, Ventforet Kofu do Japão, CSA Santa Clara e Goiás. Ele soma 252 jogos com 23 gols marcados e 17 assistências. Esses dados foram retirados do site O Gol, que é um site muito bom para quem gosta de estatística inclusive, e podemos apurar que sim, Alano fez mais que Matheus Vital quando a gente considera números objetivos, né? O Alano tem mais gol, tem mais assistência em menos partidas, né? O Matheus Vital jogou bem mais e entregou menos. É claro que é uma diferença muito pequena em gols e assistências. No Cruzeiro, por exemplo, né, o Matheus Vital jogou quase o mesmo número de partidas do Alano. Para ser específico, o Vital jogou 40 partidas oficiais pelo Cruzeiro, fez 1 gol e deu 2 assistências. O Alano jogou 36 partidas oficiais pelo Cruzeiro, fez 2 gols e 1 assistência. A contribuição dos dois muito parecida, né? Muito pequena por sinal. O Alano, que era muito criticado pela torcida, o Matheus Vital também tem que ser criticado porque entrega muito pouco, né? Mas se você quiser fazer essa análise numérica e objetiva, até por média, sim, Alano até o momento fez mais na carreira que Matheus Vital. E o Caio Dantas pergunta, o Cruzeiro não vai cair? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Só confirma aí do futuro. Não caiu, né? Caio, obrigado pela não pergunta, pela afirmação. Não caímos, graças a Deus deu tudo certo. O Cruzeiro está salvo, mantido na Série A para a temporada 2024. Fiquei com medo de selecionar essa pergunta? Fiquei. Esperei ao máximo aí para dar tudo certo, mas garantidos, estamos na Série A. Que bom que não caímos, eu não tinha essa certeza que você teve, eu duvidei em vários momentos, mas no fim deu tudo certo, né? E agora é o Cruzeiro fazer muito melhor, né, na montagem de elenco da próxima temporada para que a gente não sofra o que sofreu nesse 2023, né? Para que seja a partir de 2024 um Cruzeiro que briga ali metade de cima da tabela, né? Vamos lá, jogar bola, né? Ganhar mais partida, fazer mais gol, porque esse ano foi brabo, ainda bem que acabou. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos abordados e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!